Todos aqueles que estudaram sobre a Segunda Guerra Mundial chegaram à conclusão da imensa depravação e maldade que há no homem. A Segunda Guerra Mundial foi um dos maiores genocídios e barbaridades que o ser humano já presenciou. Meu primeiro contato com imagens reais, documentários, fizeram chegar a uma conclusão: o ser humano é mau. Isso foi crucial para minha crença nas escrituras a respeito da maldade do homem, um ensino vasto que encontramos por toda parte da Bíblia. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Todos aqueles que presenciaram, através de documentários, os campos de concentrações nazistas, como Auschwitz, o maior símbolo do Holocausto, utilizado para prisões em massa de judeus, ficaram chocados com as imagens da crueldade que Hitler promoveu. E quanto ao governo comunista, que é responsável pela morte de mais de 150 milhões de pessoas em todo o mundo? Stalin, Mao Tse-tung, Che Guevara, Fidel Castro, entre outros, são responsáveis pela morte de milhares de pessoas. E o que eu fico mais impressionado é que o partido do PT, que se diz democrático, apoia todos esses ditadores, inclusive o recente ditador Nicolás Maduro, que levou a Venezuela ao caos e à falência. Não podemos nos iludir que o Holocausto acabou e ficou enterrado na Segunda Guerra Mundial. Há uma estimativa que são realizados 56 milhões de abortos ao redor do mundo, todos os anos. São mais que 5 holocaustos anualmente. São assassinados a sangue frio milhões de bebês ainda não nascidos. Muitos querem que essa barbaridade seja legalizada. A comunidade científica alega que se encontrarmos uma bactéria ou algum organismo em outro planeta, podemos considerar como uma vida, e muitos desses mesmos cientistas são a favor dessa barbárie, que é o aborto ser efetuado em inúmeras vidas que nem tiveram a chance de escolha. O Ben Shapiro, ele argumenta que nos Estados Unidos, os que são a favor da legalização do aborto, essas pessoas sempre usam exceções como estupro para justificar todos os outros. 99% dos abortos cometidos nos Estados Unidos não tiveram nada a ver com estupro, e sim com sexo irresponsável, conveniência, idade, de não gostar de ser menino ou menina. As pessoas que são a favor do aborto gostam de pegar uma exceção que é o estupro, aquela que mais toca no coração, e dizem: vamos legalizar o aborto em todas as circunstâncias. Eles não estão preocupados com o estupro, eles querem legalizar todas as formas possíveis de aborto. Nós estamos regredindo à época da barbárie de Roma e Esparta, que executava as crianças que nasciam deficientes, arremessando elas de penhascos. A concepção da vida, embora seja ainda matéria de discussão, é consenso geral que a vida começa com a fecundação. A ciência apresenta o fato de que a vida humana inicia com a fecundação e termina com a morte. Desde a concepção, todos os componentes da vida já estão potencialmente presentes para o seu pleno desenvolvimento. É desse óvulo fertilizado que se desenvolve o ser humano pleno, corpo e alma. Na perspectiva bíblica, Deus é o autor da vida, e Ele mesmo é quem forma o nosso interior e nos tece no ventre da nossa mãe. É Deus quem nos forma de maneira assombrosamente maravilhosa. O salmista diz: os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido. Como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A Bíblia fala do ser antes do nascer. Davi diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Jó descreve sua existência pré-natal afirmando: porventura não me vazaste como leite, e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entristeceste. Fica claro na perspectiva da Escritura que a vida começa na concepção. Quando lemos o Novo Testamento, recordamos da passagem referente a João Batista. Ele tinha poucos meses antes mesmo de ter sido concebido, e Lucas em seu evangelho menciona que ele já era cheio do Espírito Santo.
Uma boa observação do pregador teólogo americano John MacArthur, ele comenta em seu livro Pais Sábios e Filhos Brilhantes de como a sociedade ao todo se distanciou dos princípios bíblicos que representam o ser humano. Um tribunal de Kansas City recentemente condenou uma mulher a 4 meses de prisão por matar uma ninhada de gatinhos indesejados. Um tribunal de Huntsville condenou um homem a 12 anos de prisão por matar 5 gatos para aliviar o seu estresse. Um tribunal de Delaware condenou uma mulher a apenas 30 meses de prisão por matar seu bebê recém-nascido. A mulher havia jogado a criança recém-nascida da janela do 3º andar de um quarto de motel e uma caçamba de lixo na viela logo abaixo, ainda com um cordão umbilical. Evidências mostram que o bebê estava vivo quando foi arremessado pela janela, mas que morreu devido à exposição ao abandono e a graves fraturas no crânio. A minha indignação é como muitos ditos evangélicos são adeptos e promovedores dessa barbárie que é o aborto. A lei de Deus é enfaticamente clara: não matarás. Deus é o autor da vida e só Ele tem autoridade para tirá-la. A decisão acerca do aborto não pode ser apenas uma discussão restrita à mãe e a seu médico. O direito à vida é um direito sagrado e deve ser amplamente discutido, sobretudo à luz da ética cristã. O aborto é a eliminação de uma vida, é um assassinato. E o mais grave, um assassinato com requintes de crueldade. O aborto é matar um indefeso, incapaz de proteger-se. É tirar uma vida que nem tem sequer o direito de erguer a voz e clamar por socorro. Se os milhões de crianças que não chegaram a nascer pudessem gritar aos ouvidos do mundo, ficaríamos estarrecidos diante dessa barbárie. Ficamos chocados com o Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração e nos paredões de fuzilamento. O aborto, entretanto, não é menos perverso. O ventre materno, em vez de ser um refúgio da vida, torna-se o corredor da morte. Em vez de ser o berço da proteção, torna-se o patíbulo da tortura. Em vez de ser o reduto mais sagrado do direito à vida, torna-se a arena mais perigosa da morte. O aborto é um crime, com vários agravantes, pois não raro. A criança em formação envenenada, esquartejada e sugada do ventre como uma verruga pestilenta, que comemoraram chorando a aprovação do aborto no país. O Sim obteve uma vitória clara no referendo sobre a liberalização do aborto na Irlanda. A decisão é histórica em um país com fortes raízes católicas. Dos 2.100.000 votantes, 66,4% se mostraram favoráveis a revogar a 8ª emenda à Constituição, que proibia a interrupção voluntária da gestação. Uma reforma de 2013 já permitia o procedimento em caso de risco de morte para a gestante. Em 1983, 841.000 pessoas votaram para inserir a 8ª emenda em nossa Constituição. Em 2018, 1.400.000 votaram para removê-la em quase todos os círculos eleitorais. Não estamos em um país dividido. Depois de confirmados os resultados, o próximo passo será a redação de um projeto de lei pelo governo. O texto deve autorizar o procedimento durante as 12 primeiras semanas de gestação e até as 24 semanas por motivos de saúde. O objetivo é conseguir a aprovação antes do fim do ano no parlamento. Os resultados foram divulgados no Castelo de Dublin, 3 anos depois da legalização do casamento homossexual. Eu gosto muito da citação do nosso amado irmão Paul Washer. Você ama judeus? Então você deve odiar o Holocausto. Você ama negros? Então você deve odiar a escravidão. Você ama bebês? Então você deve odiar o aborto. Que Deus tenha piedade daqueles que legislam. Que Deus tenha compaixão daqueles que favorecem ou praticam tamanha crueldade.